22 de agosto de 1944. 6 horas e 17 minutos. Uma linha ferroviária secundária atravessa os campos enevoados do norte da França. A névoa ainda se agarra ao chão como um manto baixo sobre a paisagem rural. Os trilhos desaparecem em uma curva suave entre fileiras de árvores e postes telegráficos inclinados. O silêncio da manhã é profundo, quebrado apenas pelo som distante de artilharia que ecoa no horizonte. A guerra está se movendo rapidamente agora. Desde os desembarques aliados na Normandia, semanas antes, a frente alemã na França vem sendo pressionada de todos os lados. Estradas estão congestionadas com retiradas apressadas, unidades deslocadas e colunas tentando reorganizar posições defensivas. Mas naquela linha ferroviária esquecida por alguns minutos, tudo parece parado no tempo. Um pequeno destacamento da Wehrmacht avança lentamente ao longo dos trilhos. Botas esmagam o cascalho. Equipamentos tilintam suavemente. Respirações pesadas escapam no ar frio da manhã. O grupo é liderado pelo Unteroffizier Karl Brenner, um veterano endurecido da frente ocidental. Seu uniforme está coberto de poeira e óleo, e a expressão em seu rosto é a de alguém que já viu demais daquela guerra. Ele ergue a mão. O grupo para imediatamente. Algo não está certo. O vento carrega um cheiro metálico diferente. Não é pólvora, não é fumaça, é vapor quente. Então, eles escutam. Um som distante ecoando entre as árvores. Metal rangendo, rodas pesadas pressionando trilhos. Um trem. Brenner se agacha lentamente e observa a curva à frente. E então, ele vê. A locomotiva aparece primeiro, surgindo lentamente da névoa como uma sombra escura. Ela está parada agora, soltando pequenas rajadas de vapor que se dissipam no ar frio. Atrás dela, vagões. Muitos vagões. Uma longa fileira deles se estende ao longo da linha férrea. Dezenas, talvez mais. O trem parece completamente parado. Nenhum movimento ao redor. Nenhuma escolta visível. Nenhum guarda patrulhando os trilhos. Isso é estranho. Extremamente estranho. Brenner observa por alguns segundos, os olhos percorrendo cada detalhe. A locomotiva não tem marcas alemãs. Tem marcações brancas pintadas rapidamente sobre a lateral. Letras inglesas. O trem é americano. Um trem de suprimentos aliado. O Unteroffizier olha rapidamente para seus homens e faz um gesto curto com 2 dedos. Espalhar. Os soldados se movem imediatamente para as laterais da linha férrea, usando a vegetação e pequenas elevações do terreno como cobertura. 2 homens posicionam uma MG-42 atrás de um pequeno monte de terra, enquanto outros avançam em silêncio ao longo dos trilhos. A tensão cresce a cada passo. Se for uma armadilha, eles vão descobrir em segundos. Mas nada acontece. Nenhum tiro. Nenhum movimento. Apenas o som da locomotiva soltando vapor lentamente. Quando os primeiros soldados alcançam o vagão mais próximo, eles encostam as costas no metal frio e trocam olhares rápidos. Um deles segura a alavanca da porta deslizante. Ele olha para Brenner. Brenner faz um pequeno gesto com a cabeça. Abra. A porta desliza com um rangido longo e áspero. O soldado espreita para dentro e imediatamente congela. Por um segundo inteiro ele não se move. Então ele inclina a cabeça um pouco mais para dentro, como se estivesse tentando ter certeza do que está vendo. O segundo soldado ao lado dele sussurra algo baixo. Nenhuma resposta. Finalmente o primeiro homem olha para fora novamente. A expressão em seu rosto não é de medo. É de incredulidade. Brenner caminha rapidamente até o vagão e sobe para dentro. O interior está completamente cheio. Caixas de madeira empilhadas com precisão militar do chão até quase o teto. Fileiras perfeitas, organizadas como se fossem parte de um enorme armazém. Cada caixa marcada com tinta preta. US. Army Brenner puxa uma delas para perto da porta. O peso é considerável. Ele quebra o lacre com a coronha do Karabiner 98K e levanta a tampa. Dentro há pequenas caixas menores. Ele abre uma delas. Chocolate. Outro pacote. Biscoitos. Outro. Carne enlatada. Outro. Café. Rações K americanas. Centenas delas. Talvez milhares.
Os soldados trocam olhares silenciosos. Alguns pegam uma lata nas mãos, girando o objeto como se fosse algo raro. Outros simplesmente observam as pilhas de caixas com uma mistura de surpresa e curiosidade. Mas Brenner não está olhando apenas para aquele vagão. Ele está olhando para o resto do trem, porque aquela fileira de vagões continua muito além da curva da ferrovia. Ele salta para fora e caminha até o próximo vagão. A porta abre. Dentro dele não há comida. Há algo ainda mais valioso. Barris metálicos. Dezenas deles. O cheiro forte de gasolina invade o ar da manhã imediatamente. Combustível. Brenner passa a mão pela superfície fria de um dos barris. Combustível americano. Ele caminha até o próximo vagão. Ferramentas, motores, peças mecânicas embaladas cuidadosamente em caixas de madeira. Outro vagão. Pneus novos empilhados em colunas enormes. Outro. Rádios de campo. Equipamentos médicos, cobertores, uniformes. A cada porta aberta, os soldados ficam mais silenciosos. O que começou como curiosidade agora se transforma em algo diferente, porque aquilo não parece apenas um trem de suprimentos. Parece um armazém inteiro sobre trilhos. Brenner caminha lentamente ao longo da linha férrea, olhando vagão após vagão, calculando mentalmente. Quantas unidades poderiam ser abastecidas com aquela comida? Quantos veículos poderiam rodar com aquele combustível? Quantas divisões poderiam ser equipadas com aquele material? E então, um pensamento começa a se formar em sua mente. Um pensamento perturbador. Porque se um único trem carrega tudo isso, quantos outros trens como aquele estão cruzando a França neste exato momento? Ele olha novamente para os trilhos desaparecendo na névoa, para o caminho de onde o trem veio. E pela primeira vez naquela manhã, os vagões daquele trem deixam de parecer um prêmio de guerra. Eles começam a parecer outra coisa. Um aviso silencioso do que estava vindo atrás deles. O Unteroffizier Karl Brenner continua caminhando ao longo do trem. A névoa ainda envolve parcialmente os vagões, e a fileira parece se estender muito mais longe do que qualquer um dos soldados imaginou no primeiro momento. O som da locomotiva liberando vapor ecoa de tempos em tempos como uma respiração pesada no silêncio da manhã. Um dos soldados desliza a porta do próximo vagão. O metal range alto. Todos ainda esperam ouvir tiros a qualquer segundo. Mas nada acontece. A porta abre completamente. Dentro, fileiras perfeitas de caixas de madeira estão presas por suportes de ferro, cada uma marcada com códigos de transporte, números de série e o mesmo estêncil repetido inúmeras vezes: US Army. O soldado mais próximo puxa uma caixa para fora. Ela é mais pesada que as anteriores. Ele abre com cuidado. Dentro estão pequenas garrafas de vidro embaladas em palha protetora. Outro soldado pega uma delas e observa a luz fraca da manhã. Não é comida. Não é combustível. São medicamentos. Seringas. Antissépticos. Morfina. Bandagens esterilizadas. Pacotes de gás organizados em compartimentos de metal. Equipamentos médicos completos. O tipo de material que normalmente aparece apenas em hospitais militares bem equipados. Brenner observa aquilo por alguns segundos. Na frente oriental, ele já viu homens feridos serem tratados com quase nada. Alguns médicos improvisavam curativos com pedaços de uniforme rasgado. Morfina era rara, antibióticos quase inexistentes. Mas aqui, naquele vagão, tudo parece abundante, tudo parece novo. E aquilo ainda é apenas um vagão. Os soldados continuam avançando. Porta após porta desliza. Outro vagão. Mais comida, caixas de spam, biscoitos duros, leite em pó, café embalado em pequenos pacotes individuais. Um soldado abre uma caixa de chocolate e olha ao redor rapidamente antes de colocar um pedaço na boca. Ele mastiga lentamente. O gosto doce parece quase estranho depois de meses de racionamento. Outro vagão se abre. Dentro dele estão empilhadas caixas de munição, centenas delas. Cartuchos organizados em fileiras perfeitas, todos lacrados, todos novos.
O soldado da MG-42 passa a mão por uma das caixas e assobia baixo. Isso não é um pequeno carregamento. Isso poderia sustentar uma batalha inteira. Eles continuam. Outro vagão. Peças mecânicas cuidadosamente embaladas, motores de reposição, filtros de óleo, cabos elétricos, conjuntos de ferramentas completas. Cada caixa numerada, cada componente etiquetado, nada improvisado, nada reutilizado. Tudo fabricado recentemente. Aquela organização começa a chamar a atenção. Brenner percebe algo que vai além da quantidade. É a padronização. Cada peça parece feita para ser substituída rapidamente. Cada ferramenta tem seu lugar. Cada componente está marcado com instruções simples, como se qualquer mecânico pudesse abrir aquela caixa e começar a trabalhar imediatamente. É eficiência industrial transformada em logística militar. Eles chegam ao próximo vagão. Quando a porta abre, o interior revela algo que faz alguns soldados parar imediatamente. Pneus. Centenas deles. Grandes pneus novos empilhados até o teto. Sem rachaduras, sem desgaste. Totalmente novos. Um dos soldados calcula rapidamente em voz baixa quantos caminhões poderiam ser mantidos em movimento com aquela quantidade. Outro apenas balança a cabeça. Na Alemanha, borracha já é um recurso escasso há muito tempo. Mas ali, naquele vagão, parece não existir escassez nenhuma. O grupo continua avançando ao longo da linha férrea. A cada vagão aberto, a mesma reação silenciosa se repete. Primeiro curiosidade, depois surpresa, depois um tipo diferente de silêncio. Não é mais o silêncio cauteloso de soldados esperando um ataque. É o silêncio de homens tentando entender o que estão vendo. Outro vagão. Uniformes, pilhas enormes de jaquetas, botas, capacetes e mochilas, ainda embalados em papel protetor. Cada conjunto dobrado com precisão. Equipamentos suficientes para vestir centenas de soldados. Talvez milhares. Brenner passa a mão por uma das caixas abertas. O tecido é novo, limpo, sem sinais de uso. Ele lembra imediatamente do próprio uniforme. Costurado, remendado, reparado inúmeras vezes ao longo da guerra. Ele olha novamente para aquele vagão cheio de equipamentos novos. Então, continua andando. Mais vagões, mais suprimentos, mais caixas, mais barris. O trem parece interminável. Alguns soldados agora caminham lentamente entre os vagões abertos, quase como visitantes explorando um enorme armazém. Eles falam pouco. O que estão vendo não parece real. Um deles calcula em voz baixa quantos homens poderiam ser alimentados apenas com a comida já encontrada. Outro observa as caixas de munição e tenta imaginar quantos dias de combate aquilo sustentaria. Mas Brenner já percebeu algo mais importante. Ele para ao lado de um vagão aberto e olha ao longo da linha férrea. A fileira ainda continua. Dezenas de vagões, talvez mais de 40. E isso levanta uma pergunta que ninguém ali consegue ignorar. Se um único trem carrega tudo aquilo, quantos outros estão circulando pela França? Quantos chegaram ontem? Quantos vão chegar amanhã? O avanço aliado não depende apenas de soldados e tanques. Depende disso, dessa máquina logística gigantesca que continua se movendo dia e noite. Caminhões, navios e trens como aquele. Brenner sobe no pequeno degrau de metal de outro vagão e observa o interior rapidamente. Mais caixas, mais equipamentos. A quantidade começa a parecer absurda. E então um dos soldados que está caminhando mais à frente levanta a mão. Ele encontrou algo diferente. Algo que faz o grupo inteiro se aproximar lentamente. Porque naquele vagão específico, o conteúdo não é comida, não é combustível, não é equipamento médico. É algo muito mais revelador sobre a guerra que está sendo travada. E quando a porta se abre completamente, alguns dos soldados simplesmente ficam olhando para dentro, sem dizer uma única palavra. A porta desliza completamente. O metal bate contra o batente com um som seco que ecoa ao longo da ferrovia. Por um instante, ninguém fala. Os soldados apenas observam. Dentro do vagão, alinhados em fileiras perfeitas, estão veículos desmontados, jeep após jeep. As carrocerias estão presas em suportes metálicos.
motores embalados em caixas separadas, rodas organizadas em pilhas cuidadosamente amarradas com cordas grossas, cada conjunto marcado com números de transporte e instruções simples de montagem. Tudo preparado para ser descarregado rapidamente e montado em poucas horas. Um dos soldados passa a mão pelo metal verde de uma carroceria. O veículo ainda tem o cheiro fresco de tinta industrial. Novo. Completamente novo. Outro homem levanta uma das placas de identificação presas ao motor embalado, produzido nos Estados Unidos, meses antes. Brenner permanece em silêncio. Ele observa cada detalhe daquele vagão, a forma como tudo foi empacotado, a lógica da organização, a eficiência fria daquela logística. Não são apenas veículos, são soluções prontas, peças substituíveis, equipamentos padronizados, máquinas que podem ser montadas rapidamente por qualquer mecânico treinado. Nada ali depende de improviso. Nada depende de escassez. A guerra americana não parece construída sobre remendos ou adaptações desesperadas. Ela parece construída sobre produção. Produção infinita. Um dos soldados olha novamente ao redor do vagão e fala algo quase como um sussurro. Quantos jipes existem aqui? Outro começa a contar rapidamente as estruturas metálicas que seguram as carrocerias. 10, 15, talvez 20 apenas naquele vagão. E então, alguém faz a pergunta inevitável. Quantos vagões como esse existem no trem? Ninguém responde. Mas todos sabem que ainda há muitos vagões que eles nem abriram. Brenner desce do vagão lentamente. Ele caminha alguns metros ao longo da ferrovia e olha novamente para a extensão do trem. Agora que a névoa da manhã começa a se dissipar, a dimensão real do comboio se torna mais clara. A fileira parece quase interminável. Vagão após vagão desaparecendo na curva da linha férrea. Ele começa a contar silenciosamente. 10, 20, 30, mais, talvez 50 vagões, talvez mais, cada um carregando algum tipo diferente de suprimento, comida, combustível, munição, equipamento médico, peças mecânicas, veículos inteiros desmontados. Tudo organizado, tudo embalado, tudo pronto para alimentar uma máquina de guerra que parece não parar nunca. Um dos soldados abre outro vagão mais adiante. Dentro há algo ainda mais impressionante. Geradores elétricos portáteis. Grandes unidades montadas em estruturas metálicas, com cabos e painéis de controle protegidos por caixas de madeira. Equipamentos que podem fornecer eletricidade para hospitais de campanha, centros de comunicação, oficinas de reparo. Outro vagão revela rádios de campo. Equipamentos de comunicação embalados em compartimentos acolchoados. Cada unidade acompanhada por baterias extras, manuais e peças de reposição. Outro vagão contém uniformes de inverno, mesmo que o verão ainda não tenha terminado. Tudo planejado com antecedência. Tudo preparado para o que virá meses depois. E é nesse momento que algo muda no silêncio entre os soldados. Antes havia curiosidade. Depois veio a surpresa. Agora há algo diferente. Uma percepção lenta e desconfortável. Porque esse trem não parece improvisado. Ele parece apenas uma pequena peça de algo muito maior. Brenner olha novamente para os trilhos desaparecendo ao longe. Ele imagina as linhas ferroviárias que cruzam a França inteira agora. Ele imagina os portos aliados despejando suprimentos dia e noite. Navios chegando, caminhões partindo, trens como aquele sendo carregados e enviados constantemente para a frente. Aquilo não é apenas logística. É uma máquina. Uma máquina gigantesca que transforma fábricas distantes em comida, combustível, veículos e munição no campo de batalha. Um dos soldados chuta levemente uma pedra no chão. Ele olha para os vagões abertos, ainda incrédulo. Para um homem acostumado à escassez constante da guerra, aquilo parece quase impossível. Como um exército pode ter tanto? Como um país pode produzir tanto? Brenner não responde. Ele continua olhando para o trem, porque naquele momento ele entende algo que não aparece em mapas de batalha ou relatórios militares. Guerras não são vencidas apenas com coragem, nem apenas com táticas. Elas são vencidas com produção,
com fábricas funcionando dia e noite, com linhas ferroviárias cheias, com navios cruzando oceanos. E aquele trem parado nos trilhos franceses é apenas uma pequena prova disso. Um único trem, carregado com suprimentos suficientes para sustentar milhares de soldados. Mas se esse é apenas um trem, quantos outros já passaram por aquela mesma linha férrea? Quantos estão cruzando a França neste exato momento? Quantos estão sendo carregados em portos do outro lado do Atlântico? Brenner olha para seus homens. Alguns ainda examinam caixas abertas. Outros simplesmente observam os vagões em silêncio. Eles sabem que capturaram algo valioso, mas também sabem que aquilo não vai mudar o curso da guerra. Porque aquele trem não representa escassez. Ele representa abundância. E abundância, em uma guerra longa, pode ser mais poderosa que qualquer arma. O vapor da locomotiva sobe lentamente no ar da manhã. Os trilhos continuam silenciosos. Mas na mente de Brenner, uma ideia permanece. Se os aliados conseguem colocar um trem assim sobre trilhos na França, então a guerra que ele está lutando pode já estar decidida, e aquele comboio parado diante deles talvez seja apenas um pequeno vislumbre do motivo.